Você acha que sabe tudo sobre o Titanic? Aquela trágica noite, o iceberg, a orquestra tocando até o fim. Mas o que se esconde além dessas histórias contadas e recontadas? Hoje, vamos mergulhar nas profundezas geladas do mistério, revelar segredos ocultos por mais de um século e mostrar uma verdade que pode chocar muitos de vocês. Prenda a respiração, pois o que você está prestes a descobrir sobre o Titanic vai virar sua percepção de cabeça para baixo. Vamos começar esta incrível jornada juntos. No dia 14 de abril de 1912, às 11h40 da noite, o RMS Titanic sofreu um terrível acidente que levou ao seu trágico fim 3 horas depois, às 2h20 da manhã do dia 15 de abril. O maior navio de sua época desapareceu completamente sob a superfície gelada do Oceano Atlântico. O Titanic levou consigo mais de 1.500 vidas, mais de 2/3 de todos a bordo. A causa desse horrível desastre foi um iceberg no qual o navio colidiu, ou pelo menos foi o que sempre nos disseram. Mas as descobertas mais recentes dos cientistas desmentiram essa teoria. Neste vídeo, contaremos a verdade completa que ficou enterrada por mais de 100 anos. O Titanic, desde o início, não foi apenas um navio, foi um emblema da ambição humana e da engenharia de ponta. Esse gigante dos mares, no entanto, acabou sendo mais do que apenas uma embarcação, tornando-se um símbolo da dualidade da inovação humana, o potencial para a grandiosidade e a possibilidade de desastre. Por isso, é realmente difícil imaginar que uma máquina tão complexa, com todo o esforço e dinheiro gasto em sua criação, pudesse afundar por causa de um único iceberg. Bem, novas descobertas nos dão motivo para acreditar que a causa original da catástrofe não foi o gelo, mas sim um incêndio. O jornalista Sonal Maloney, que estudou o destino do Titanic por mais de 30 anos, foi quem descobriu uma enorme mancha preta de 9 metros no casco do navio. Ele anotou após examinar uma foto tirada antes da partida do Titanic. O jornalista encontrou um álbum de fotos inéditas que mostravam a construção do navio e os preparativos para sua primeira e última viagem. O fogo deve ter ardido por 3 semanas a uma temperatura muito alta antes que alguém o notasse. Especialistas em metalurgia estão certos de que tais condições poderiam ter enfraquecido facilmente o metal, reduzindo sua resistência em até 75%. Por isso, o iceberg não teve problemas em rasgar um buraco no lado do navio. Se não fosse pelo fogo, teria sido impossível. Mas o fato de o iceberg ter atingido exatamente o ponto com o metal comprometido é um dos incríveis elos na cadeia de icebergs trágicos do Titanic. A administração do projeto sabia sobre o incêndio e o fato de que o navio não deveria ter partido naquela viagem fatídica. Mas isso teria significado a falência para os proprietários do navio. O fato é que, na época, mineradores de todo o país estavam em greve, então não havia carvão para abastecer o Titanic. Mas os ingressos já haviam sido vendidos e outros navios haviam sido cancelados, pois todos queriam ser os primeiros a navegar no maior navio já conhecido pelo homem. Por isso, os proprietários do Titanic compraram todo o carvão que puderam encontrar e até o carvão de outros navios. Cancelar a viagem estava fora de questão. Então, para esconder a verdade, o navio foi virado de tal forma que as marcas do incêndio ficassem de frente para o mar, longe das docas, para que os passageiros não pudessem vê-las. E assim começou a jornada. Se está gostando do vídeo, lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal. É um imenso prazer ter você como inscrito aqui do Mais Curioso. Quando olhamos para o Titanic, somos lembrados das maravilhas que a humanidade é capaz de criar. Uma obra-prima da engenharia e do design, essa magnífica embarcação foi repleta de luxos e comodidades que prometiam fazer da travessia do Atlântico uma experiência inigualável. As histórias de seu interior opulento, inspirado no Ritz Hotel de Londres, suas refeições de 13 pratos e os imensos salões ecoam até hoje. Cada detalhe, desde os painéis de carvalho até os querubins de bronze, refletia a opulência de uma era que buscava desafiar os limites do possível. No entanto, não havia binóculos. Por que este fato é digno de menção? Porque ter binóculos poderia ter salvado o Titanic. Na noite do acidente, a temperatura era de menos 2 graus Celsius. Isso fez com que o horizonte se misturasse com o céu, tornando impossível ver um iceberg sem a ajuda de binóculos. Havia uma sala especial chamada a Sala de Mapas. Foi lá que todos os binóculos a bordo foram trancados. A sala de mapas foi trancada e o único homem que sabia a combinação estava doente naquele dia. Portanto,
O observador não tinha acesso aos binóculos e não pôde ver o iceberg a tempo. O Titanic era um símbolo do poder humano sobre a natureza, um desafio às leis da física e um verdadeiro milagre da engenharia. O sonho do Titanic durou apenas 5 dias. Durante esses dias, o navio cobriu 2.223 quilômetros e estava a apenas 1.453 quilômetros de Nova York. O iceberg que causou a tragédia tinha 100 mil anos e pesava 500 mil toneladas. Ele se formou a 4.800 quilômetros ao norte do local do acidente e estava a caminho da Flórida, onde se derreteria. O choque com o Titanic foi uma fatalidade para o iceberg também. Ele ficou preso na cena do crime e, eventualmente, se derreteu. O navio, por outro lado, permanece no fundo do oceano, a 3.784 metros de profundidade, como um lembrete de uma tragédia que poderia ter sido evitada. No entanto, o Titanic também se tornou uma representação vívida da fragilidade humana diante das forças da natureza. Por mais que tenhamos avançado em tecnologia e inovação, ainda estamos à mercê de fenômenos imprevisíveis e muitas vezes incontroláveis. O iceberg, uma força silenciosa e imponente da natureza, tornou-se o adversário não planejado dessa narrativa. Contudo, como a recente descoberta do incêndio mostrou, nossa própria negligência e superconfiança podem ser igualmente, se não mais, perigosas. É intrigante pensar que um navio, cuja construção demandou um esforço tão monumental e que representou um custo tão elevado, poderia ser comprometido não apenas por um iceberg, mas também por um incêndio que poderia ter sido evitado. A imagem do fogo lentamente comprometendo a integridade do navio nos lembra que os riscos muitas vezes não estão apenas fora, mas também dentro. A falha em reconhecer e agir sobre o incêndio representa a tendência humana de ignorar perigos ocultos, especialmente quando estão em conflito com aspirações e interesses. Além disso, o episódio dos binóculos trancados revela como pequenos detalhes, muitas vezes ignorados ou esquecidos, podem ter consequências monumentais. Uma chave perdida, um observador sem os instrumentos necessários e um iceberg não detectado em tempo, essa sequência de eventos aponta para a intrincada teia de circunstâncias que levou ao trágico fim do Titanic. O Titanic é, portanto, não apenas uma história de um naufrágio, mas um lembrete da complexa relação entre a humanidade e a natureza, entre nossa busca por grandiosidade e as realidades muitas vezes brutais do mundo ao nosso redor. É uma narrativa sobre o que acontece quando a ambição, a complacência e a falta de visão se encontram com a imprevisibilidade da natureza. E mesmo depois de um século, essa história continua sendo um testemunho de nossa eterna luta entre alcançar as estrelas e permanecer firmemente ancorado à terra. Após um mergulho profundo na história do Titanic, nos deparamos com um mosaico de ambições humanas, avanços tecnológicos e fragilidades inerentes à nossa natureza. O Titanic, mais do que um navio, tornou-se um símbolo de uma era e das complexidades da inovação. Seu luxuoso interior, os esforços dedicados à sua construção e as circunstâncias infelizes de seu fim nos mostram que, por mais que avancemos, ainda estamos sujeitos a falhas, tanto da natureza quanto humanas. As recentes descobertas sobre o incêndio e a chave perdida dos binóculos são testemunhos de como pequenas falhas ou negligências podem ter consequências gigantescas. Mas, acima de tudo, a história do Titanic serve como um lembrete eterno de nossa aspiração de conquistar o desconhecido e dos riscos inerentes a essa jornada. Enquanto nos despedimos desta narrativa, é essencial carregar consigo a lição de que a verdadeira grandeza não reside apenas em alcançar alturas vertiginosas, mas em navegar com sabedoria, precaução e humildade.